Faltam exatamente 3 vídeos para a gente encerrar esse módulo falando sobre essa parte de modelagem aí dos polígonos. E a partir de agora a gente começa a parte de escultura, onde você tem uma liberdade muito maior na hora de trabalhar. Para começar aqui, estou num projeto novo no Cinema 4D, eu vou criar uma esfera. Nas opções da esfera, dentro dos atributos, na parte de Object, eu vou trocar esse Type aqui para a opção de Hexahedron. É Hexahedron, que eu acho que fala isso aí em inglês, eu nem sei, o negócio é muito louco. Porque se você deixa no Standard, ele vai deixar aqui em cima, tá vendo? Esse ponto com um monte de polígonos que na verdade tem 3 lados, isso não é muito legal. Então a gente coloca o Hexahedron, porque aí ele não deixa polígonos de 3 lados, é sempre de 4 lados. Feito isso, a gente precisa ativar as opções de escultura, mas antes, converte a bolinha aí para editável. Lá em cima em Layout, eu vou trocar de Startup para Sculpting. Fica mais fácil. Lógico que muitas dessas opções de Sculpt você pode achar ali em cima pelo painel, mas deixa o Layout porque ele ajuda pra caramba. Agora eu preciso que você entenda uma questão muito importante. Quando você está na parte de escultura, você tem essa nova aba que se chama Sculpting Layers. Esse Sculpting Layers não tem nada a ver com os layers normais. Eu falei quase errado, normais, que eu mostrei pra você logo nos primeiros vídeos, né, quando a gente viu sobre camadas. Então não tem nada a ver. Esse Sculpting Layers são camadas para você esculpir. Para você começar a esculpir aqui, você precisa clicar em Subdivide. É o início, você precisa clicar em Subdivide. Quando você faz isso, você pode começar a manipular esse objeto. Você vai ver que por ter clicado em Subdivide, ele clica essa opção aqui de Base Object. Então ele criou essa opçãozinha para mim, onde eu já sei que é um tipo de base para que eu possa trabalhar. Uma vez que eu fiz isso, eu vou criar uma camada. Para isso eu clico bem aqui, nesse S+. Então eu tenho Base Object e Layer 1. Com o Layer 1 selecionado, eu posso escolher, qual das duas eu quero trabalhar. O Base Object, vamos dizer que seria uma camada de backup, para você não fazer uma cagada, É uma camada base, não mexe nela. Então, criei o Layer 1 e agora sim, clique em cima do Layer 1. Para começar a esculpir em cima aqui do nosso objeto, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só ativar na opção de Display, eu vou colocar o Gorage Shading, só para a gente não ver aquelas linhas todas, tá? Então com a Layer 1 selecionada, eu vou clicar em cima dessa ferramenta Pool. Eu tenho vários tipos de pincéis para esculpir, mas vamos no Pool, que ele é mais fácil. Com ele, clica, segura e arrasta e passa em cima da malha do seu objeto, Conforme eu passo mais vezes, você vai ver que ele está distorcendo. Aqui ele não distorceu muito, porque lá embaixo, nos atributos que eu estou aqui, nesse pincel. E aí você vai ver que nos atributos dele eu tenho essa opção de Pressure. Aumenta um pouco o Pressure e aí você vai ver que ele começa a interferir mais. Vou colocar mais ainda esse Pressure. Agora sim ele começa a criar uma certa estrutura em cima do meu objeto. Ainda não está muito legal, porque eu preciso criar mais subdivisões. Para criar mais subdivisões, eu vou clicar em Base Object, só clicar nele, e aí eu vou clicar lá em cima de novo, em Subdivide, umas 2 vezes. Quando eu clico 2 vezes, eu tenho o Base Object, falando que eu já tenho 2 subdivisões. Com isso, se você vai lá em Display e coloca Gorage Shading, o que ele fez? Ele subdividiu, é como se eu tivesse usado aquele modificador de Subdivision, para dividir mais ainda os polígonos. Foi exatamente isso aí que ele fez. Agora eu vou criar mais uma camada, porque as camadas na escultura são meio limitadinhas. Você pode ver que eu tenho o meu Base Object, certo? O número de levels dele, de níveis, de subdivisões, é 2. E a primeira bendita camada que eu fiz tinha 0. Então eu não consigo mais clicar nela, eu preciso criar uma nova. Então clica ali no S+, eu vou ter agora a camada número 2, que tem 2 de nível, e aí sim, usando a ferramenta de Pool, olha só que louco que eu consigo fazer. É só passar em cima do círculo, da sua bolinha aí que a gente tem. Então clica, segura e arrasta, ele puxa, e se você segura Ctrl, ele empurra. Você consegue criar uma coisa muito maluca aqui,
Se você estiver num dia inspirado, eu não estou meio violento hoje, então você vê que o negócio está meio agressivo. Mas deu para entender qual a estrutura da questão de você trabalhar com subdivisões. Vou de novo clicar em Base Object e vou clicar de novo em Subdivide, Subdivide. Com isso eu já tenho 4 subdivisões. Vou criar mais uma camada, essa camada nova também tem 4 subdivisões e agora sim ó, eu posso criar mais detalhe ainda. Eu posso até clicar nesse outro pincel aqui que é o Grab e no Grab ó, eu posso puxar, tá vendo que legal? Ó? Posso criar umas opções meio malucas. Dá para fazer coisas muito legais com essa opção. É uma ferramenta bem legal. Não sei se você conhece o ZBrush. ZBrush é uma ferramenta que serve para fazer modelagem também, né? 3D. E o Cinema 4D tem essa opção bem legal também que funciona muito bem na parte de modelagem. Eu vou parando esse vídeo por aqui, porque tem mais alguns detalhes que eu quero comentar com você, mas eu vou comentar no próximo vídeo e depois no outro vídeo também, porque nesse aqui eu sei que é meio piração, então faz os testes, brinca um pouquinho, cria camadas, começa do zero, faz os testes, no próximo a gente começa isso aqui de novo para você entender cada vez mais essa estrutura, porque com certeza o mais difícil aqui dessa parte de escultura é a estrutura. Uma vez que entendeu a estrutura, aí você deslancha.